o Matheus Cunha, que foi muito seguro e participativo com os pés, se vê pronto para o estilo de Sampaoli no Flamengo, né? Conhecido pelo bom jogo com os pés, o goleiro que está em fim de contrato recebeu elogios por aparecer como líbero para cortar perigo em ofensivas do Goiás, né? Teve aquela antecipada lá de cabeça que eu achei demais. Então, e também com a bola com os pés, né? Eu não sou um adepto ao goleiro tocando a bola com os pés. Não sou. Já falei isso milhões de vezes. Mas aos 17 minutos do segundo tempo contra o Goiás, eu acho que foi essa minutagem. Já estava 2-0 para o Flamengo. O Matheus Cunha participa com um passe pro Pulgar que, porra, me deixou, assim, desequilibrado, Rafael. Que foi um passe que, tipo assim, eu fiquei morrendo de medo, porque eu não pude assistir Flamengo e Goiás ao vivo, né? Ao vivaço. Eu deixei gravando e assisti depois. E depois assisti de novo. Assisti 2 vezes. E aí, o Matheus Cunha, desde o primeiro minuto de jogo, ele foi me deixando muito seguro. Me passou uma confiança absurda. Uma confiança que eu não sentia há muito tempo com um goleiro com a camisa do Flamengo. 2023, então, acho que não tive essa segurança. Tive no jogo contra o Goiás ontem. E aí, porra, eu tranquilo, tal. Primeiros 5 minutos de jogo, assim, 10 minutos de jogo, o Matheus Cunha já me deixou tranquilaço. Aos 17 do segundo tempo, vem uma bola para ele meio quadrada, que ele fica tabelando com o Léo Pereira. Dentro da área. Não era nem fora da área, era dentro da área. E chegando 2 marcadores do Goiás. Bicho, eu fiquei desesperado. Por quê? Porque a minha torcida pelo Matheus Cunha não era só para ele não errar e não fuder o batalhão, mas era para ele não falhar em nada. A minha torcida do Matheus Cunha pro jogo contra o Goiás era tipo assim, eu quero um jogo perfeito do Matheus Cunha. Qual que é o jogo perfeito? Acertar passes, né? Já que todo mundo gosta desse futebol com o goleiro pegando a bola com o pé, não tomando gol e fazendo uma defesa importante. Para mim, esse era o cenário perfeito do goleiro. Irmão, foi esse o jogo do Matheus Cunha. Não tomou gol, fez uma defesa importante, ou até 2, diria eu, e acertou muitos passes com os pés, assim, passes difíceis. Então, aos 17 minutos, ele dá um passe pro Pulgar, irmão, que, olha, nota 10 pro Matheus Cunha e nota 10 pro Pulgar também, porque o Pulgar só recebeu esse passe porque ele indicou o espaço. O Pulgar indicou e foi até o espaço. Então, assim, lindo passe, linda inteligência dos dois ali, tanto quem deu o passe quanto quem recebeu, e criou uma baita jogada de ataque, né, que quase resultou no terceiro gol. Então, assim, nota 10, e eu espero que o Matheus Cunha seja valorizado, tendo a sua proposta aí de renovação contratual, valorização salarial, que dê mais tranquilidade, né, Rafa? Afinal de contas, quando a gente fala de renovação, a gente não está pensando só na gente, não, né, Rafa? Mas, na sua opinião, uma renovação salarial para um goleiro que está disputando e buscando o seu espaço é importante para o psicológico desse profissional se sentir valorizado? Ou você acha que isso não interfere? Não interfere. Lógico que interfere. Cara, é aquela história, né? O contrato tem que agradar 2 lados, tem que ser bom para todo mundo. Não adianta você oferecer, por exemplo, a um jogador um salário de jogador de base. Hoje, o Matheus Cunha é um cara que está resolvendo um problema do Flamengo no time principal. E ele precisa ganhar um salário compatível. E aí, ver como é que a gente vai amarrar o contrato. Jogadores jovens e promissores, é melhor ao Flamengo que ofereça um contrato longo, já pensando no potencial do garoto, já pensando numa revenda, ou, quem sabe, eu não descarto em ter um jogador titular por muitos anos. Basta que ele continue na evolução que ele tem. Lógico, o recorte que nós temos ainda é muito pequeno, mas já dá para ver que é um jogador promissor. Então, para mim, passa por isso, a renovação. Acho que é importante para ele, acho que é importante para o Flamengo. É uma questão de justiça dentro do elenco, né? O Flamengo tem um patamar salarial e você não pode... Não é que você não pode. O jogador tem contrato, enquanto ele tiver esse contrato, ele vai ganhar o salário que ele acordou ter nos anos subsequentes ao contrato. Mas, em certo momento, é uma questão de justiça. Você ter um jogador, às vezes, com um salário que vai ser muito pequeno em relação aos outros jogadores do elenco. Agora, só em relação ao Cunha, eu acho uma coisa também, Arthur, a gente está
a gente está focando muito no jogo com os pés, e eu acho que o jogo com os pés dele é muito bom, é um jogo especial, um jogo diferente, mas não foi isso que deu a titularidade para ele, na minha opinião. Até porque o Santos, ainda que com pouquíssima aptidão no jogo com os pés, ele estava comprometendo de fato embaixo das traves. O Matheus Cunha, ele trouxe várias coisas. Eu acho que eu sei que passe é esse que o Arthur está falando. É um que o Pulgar está de costas para o ataque e ele de primeira toca para o Fabrício Bruno e o Flamengo progride. Não é esse o lance, por acaso? Pegou. Eu não lembro o que o Pulgar fez com a bola, eu só sei que partiu um contra-ataque bizarro. Ele fez duas linhas. Um passe pelo meio, forte pelo meio. Não é isso? O Matheus está dentro da área e aí ele dá um passe quebrando duas linhas, um passe reto no ponto futuro, entendeu? Tipo, não foi um passe no pé. Não foi um passe. Eu tô com o lance aqui, eu vou te mandar no privado. E aí você dá uma analisada. Isso aí é muito interessante, cara, porque é esse estilo de passe, né? Aquele passe forte por dentro ali do time adversário. É aquela história, né? É o futebol moderno. O goleiro, ele é o primeiro atacante do seu time. Ele é o último defensor, ele é aquele que não pode ser vazado de maneira nenhuma, mas ele é o primeiro atacante. Eu gosto desse conceito. E isso que o Arthur falou também, é o nível de atenção que ele tem. Às vezes é um corte que ele vai fazer de cabeça, às vezes ele vai sair da área e vai fazer uma cobertura de um zagueiro. O goleiro tem que estar muito atento, tem que estar focado no jogo para fazer isso, ele não pode se desligar um minuto. Isso aí é muito interessante, mas eu quero destacar isso também, assim, com os pés, tem ido muito bem, tem muita confiança, nitidamente tem técnica, ainda pode evoluir e se tornar definitivamente um grande goleiro, também arriscando passes longos. Algumas vezes ele tentou acionar o Wesley direto já no último terço, que lembra alguns lances que o goleiro do Palmeiras fazia muito, por exemplo, quando tinha aquele Wesley acho que está até no Cruzeiro agora, que é você fazer uma ligação direta com o atacante. Para isso o goleiro tem que ter uma capacidade de lançamento muito boa. O Santos, por exemplo, tenta e erra com muita frequência, mas eu quero destacar isso também. Nós precisávamos de um goleiro seguro. O que estava jogando estava tomando gols bizarros, estava muito inseguro, você via que ele estava tentando se equilibrar com a própria tensão, não tinha confiança. Hoje a gente resolveu um problema do gol e, nessa característica do Sampaoli, um goleiro muito, muito participativo. Para mim, assim, é só elogio. Primeiro, pelo que ele conseguiu fazer de bom, e segundo, porque é quem a gente tem. Hoje não dá para confiar no Neneca, provavelmente de malas prontas, não dá para confiar no Santos e o Rossi não chegou ainda. Que bom que a gente conseguiu encontrar uma solução dentro do elenco, apesar do nosso mau planejamento e da má fase do Santos. E eu falava isso aqui desde o começo do ano, antes da gente jogar o Mundial. Um goleiro é pouco. Você precisa ter mais de um goleiro